Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de desenvolvimento de interfaces gráficas com o pacote Swing. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final, né, do conteúdo do nosso curso. Nós já implementamos, tá, as interfaces gráficas aí para as duas classes que foram propostas. E agora chegou a parte, né, de nós persistirmos esses dados em banco de dados. Que a nossa aplicação ela só mantém os dados durante a sua execução. Né? Após eu fechar a nossa aplicação, né, os dados eles estão somente em memória e acabam deixando de existir, né? O que não é muito bom para um sistema. Né? Então agora nós vamos tratar, né, da persistência com um banco de dados, né, destas duas classes. Então vamos ver como que nós iremos fazer isso. Então na criação aqui das nossas classes, eu vou fechar aqui todas as classes de interface que nos interessam agora são então, os DAOs, né? E eu estou armazenando, olha, eu criei aqui uma classe que tem uma lista estática em memória e de nossos DAOs, né, nos métodos de listar, salvar e remover, eles acessam essa lista e realizam operações em cima dela. Tá? Só que para nós é importante que os dados fiquem, né, após a execução da aplicação. Então, para isso, nós precisamos utilizar um sistema gerenciador de banco de dados, né, para persistir as informações. Tá? No caso, eu vou mostrar para vocês, né, o banco de dados Postgres. Tá? Ele pode ser obtido aqui em postgresql.org. Tá? Então, aqui no site vocês podem baixar o SGBD. Tá? Eu não irei abordar isto. Tá? Então ele baixado e instalado, ele possui aqui, né, a instalação padrão vem com o pgadmin, que é uma interface gráfica para manipulação do banco. Então a partir dela, então, a primeira coisa que nós temos que fazer para que seja possível a persistência é a criação de um banco de dados. Tá? Então, abri aqui, me conectei ao Postgres, tá? E vou criar aqui uma nova base de dados, tá? Que eu vou chamar aqui, sei lá, de cadastros. Tá? Eu configuro qual que é o dono do banco, que é o Postgres, e Collation Character Type colocarei, né, português do Brasil. Né? Estou trabalhando com a versão 9.3 do Postgres. Ok, demora alguns instantes para criar a base. Né, já temos então aqui a base criada, 2 cliques eu me conecto. E aqui no cadastro, né, eu tenho a opção de esquemas, tem o esquema público, que é onde estão as minhas tabelas. Ok? Então, olha só, então eu vou ter que criar algumas tabelas, né? Então, eu vou criar com SQL as tabelas que representam, então, olha só, minhas classes de modelo. Então, uma cidade com código nome UF e a pessoa com código nome, salário, nascimento e cidade, tá? Então, vamos criar aqui. Então, vou criar aqui dar um comando create table, tá? Cidade, tá? Ou cidades, tá? Pelas cidades. Teremos então o código que vai ser um serial, né? Vai ser not null e primary key. Tá? Serial é um tipo do Postgres, né? Que ele vai gerar o código automaticamente. O nome eu vou usar aqui um varchar, tá? Sei lá, de 50 e not null. Tá? E a UF também vai ser um varchar de 2 e not null. Tá? Muito bem, eu posso executar, seleciono o código e executo, né? Criou a tabela. E agora vamos criar a tabela de pessoas. Né? Create table pessoas. Tá? Então, aqui vai ter um código que é um serial e not null. Tá? Um nome. E vai ser a chave primária também, né? Primary key. Um nome que vai ser um varchar de 50 também not null. Tá? Teremos também o salário, que é um decimal, né, de 10 números com duas posições na parte fracionária. Também not null. O nascimento, que é um date e not null. E detenho também um atributo para guardar a cidade, que é um integer e not null. Tá?
E agora eu vou indicar essa chave estrangeira, né? Foreign Key, que é a chave estrangeira. Cidade, que referência, né? Cidades. E na cidade o campo código, tá? E também posso executar, ok? Então, executei com sucesso. Agora vamos inserir alguns dados, tá? Vamos inserir dados em cidades primeiro, então, sei lá, Bagé, RS, Passo Fundo, RS e Porto Alegre, né, RS. Ok. Tá, se eu visualizar, né, ele gerou, né, os códigos das cidades. Tá? Posso visualizar, selecionei a outra tabela aqui. E vou inserir mais uns dados. Então, Jorge, salário, sei lá, 3.000, nascimento, ó, 30 do 5 de qualquer data aqui, sei lá, 1935. Opa, tem que colocar a cidade, né? Cidade 1. Tá. Então, Sérgio, né, 4.500, seu dia 20 de 10 de 1995, tá? Cidade 2. E o Lucas, né, 2.500, no dia 8 de 6 de 2000, tá? Cidade 3. Então tem alguns registros no banco, né, para que eu possa testar. Tá? Muito bem. Então, tendo um banco criado, né, para acessar, tá? Eu preciso de, né, usar JDBC, né, que é Java Database Connective, para poder fazer acesso a essa base. Tá? Então eu tenho que baixar, cada banco de dados ele possui o seu próprio driver, né, de acesso, que permite ao Java fazer acesso ao banco. Então eu chego aqui no meu amigo Google, digito lá driver JDBC do Postgres SQL. Tá? Então ele vai, no primeiro link que aparece, jdbc.postgresql.org, tá? Eu faço então o download aqui, né, da última versão, tá? Pode ser o JDBC 4.1 driver, né? E mantenho, tá? E vou baixar para algum local no meu computador, tá? E isso aqui eu tenho que adicionar no meu projeto, ok? Então olha só, o que eu vou fazer aqui no sistema de cadastro, tá? Botão direito do mouse, vem aqui em propriedades, tá? Em bibliotecas, eu vou pedir para ele utilizar uma pasta de biblioteca. Só vou mandar ele procurar aqui. Então, dentro da pasta do projeto, olha só, tem o sistema cadastro aqui, ó. Dentro dessa pasta, ele vai criar uma pasta lib, tá? Com todas as bibliotecas que eu adiciono. Ok? Olha só, criou uma pasta lib, né? E daí tem aqui o Beansbind, que é uma biblioteca que nós estamos ocupando, tá? E agora a gente vai adicionar mais aquele jar, né, que nós baixamos aqui na área de trabalho, tá? Automaticamente ele é adicionado nessa pasta. Então quando eu for distribuir os projetos para outra pessoa, passo a pasta inteira, já vai as bibliotecas junto. Ok? Então aqui nós temos, tá, o driver adicionado ao projeto. Tá? Muito bem, vamos continuar. Ok. Tá. Então, olha só, eu não vou entrar muito, me aprofundar muito no funcionamento do JDBC, vou dar exemplo, né, para vocês deixarem isso aqui funcionando. Depois, né, vocês vão ter condições aí de ir atrás, né, de como funciona mais profundamente, né, o JDBC. A ideia é mesmo passar então essa receita de bolo para vocês. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma classe que é, eu vou criar uma classe que ela retorna uma conexão, tá, com o banco de dados. Tá? Então, aqui dentro do modelo, vou criar uma classe Java que eu vou chamar de conexão. Tá? Ok? E vou criar agora alguns atributos. Tá? Primeiro, então, eu vou ter que passar, né, ao RL JDBC de conexão com o banco. Né? Então, o JDBC ele propõe uma forma, né, para me conectar ao banco. Tá? Então, eu vou usar aqui então, private static final string banco. Tá? Que ele vai receber o quê? Então, JDBC, dois pontos,
PostgreSQL, tá? Dois pontos barra barra, então localhost, tá? 2.5432, né? Então eu estou colocando o que aqui? A máquina, né? O endereço IP da máquina, no caso localhost, tá? A porta que funciona o serviço e o nome do banco, né? Cadastros, que é o nome que a gente criou lá. Cadastros, tá? Eu também tenho que possuir, né, um atributo final, que é o driver JDBC do banco, tá? A classe do driver, que é org.postgresql.driver, né? Então o driver que ele vai carregar. Então olha só, quando eu mudo de banco, tá, eu mudo só algumas essas informações aqui, né? Vou mudar, sei lá, para o MySQL, no Oracle ou Firebird, né? Então eu mudo só isso aqui. Eu também tenho que ter a informação, né, do usuário, que no caso aqui é Postgres, né? Usuário do banco, usuário que está lá no banco. Private static final, né? A senha, que também é Postgres, né? Aqui é uma string, perdão. Tá? E feito isso, tá? Agora eu posso criar alguns métodos, né, para trabalhar. Vamos criar aqui um construtor sem argumentos, né? Public conexão, tá? Ok. E eu vou criar aqui um método público, tá? Estático, para acessar de classes Java principais, né? Que retorna uma classe connection, tá? De java.sql, tá? Que eu chamaria de getConexão. Aí eu tenho que criar também aqui um atributo, tá? Ó, private static connection, que eu chamo de con, que recebe nulo. Tá, por que isso aqui não é final, né? Porque esses valores aqui não podem mudar, né? Isso aqui muda para inicializado com a aplicação. Se quero mudar, eu mudo aqui. E agora, olha só, faço um pequeno teste. If, então, se a minha con for nula, tá? A conexão é nula, eu vou tentar, né, executar a conexão. Try. Então, na verdade, fazer o seguinte aqui, ó. Fazer aqui, ó, class.forName, tá? Class4name driver. Tá? Então, vou tentar carregar o driver, né? Ele vai verificar se aquela classe existe no meu class path. Tá? Só que eu não quero aqui vou circundar, né, com try catch, tá? E aqui eu vou colocar, né, uma mensagem de erro. Não encontrou o driver, né? Mais, né, meu x.getMessage, tá? Try class for name. E agora eu vou tentar criar a conexão. Vai receber então o resultado aqui, né, de driver manager, que é uma classe, método getConnection, onde eu passo a URL, tá? Banco, né? Eu passo o banco, o usuário e a senha. Então, com essas informações, né, ele carregou o driver, vai tentar fazer uma conexão, tá? E aqui, ó, vou tentar adicionar aqui a cláusula circundar com vou adicionar a cláusula cat, tá? Então, agora eu vou colocar que eu não conseguiu conectar, tá? Então, erro na conexão. Por que não pode não conectar? Sei lá, a string format está errada, o banco não existe com aquele nome e tudo mais, tá? E depois que eu faço tudo isso aqui, né, eu posso retornar a conexão, né? Turn com, tá? Retornei uma conexão. Outra coisa interessante que eu vou fazer, eu preciso de um método prepared statement, que é a partir desse método, então eu vou passar os comandos SQL para o banco executar, né? Então eu vou criar um método público, public static prepared statement,
prepared statement, prepared statement, né, que eu vou chamar de get prepared statement, tá, statement, onde eu passo uma string SQL para ser executada. Tá? E agora olha só, vou fazer aqui if, então, vou testar se minha com for nula, né, eu digo que com recebe, então, get conexão, tá? Digamos, ele pode ter chamado esse método antes de chamar o get conexão. E daqui eu vou dar um return, né, no com.prepared statement SQL. Eu torno esse cara aqui. Mas olha só, vou circundar com o try catch. Pode ocorrer um erro, né, ao ocorrer isso aqui. Se não, retorno, então, se der algum erro, retorno nulo. Tá? E aqui eu vou... O que pode acontecer aqui, nesse momento? Tá? Erro, né, de SQL mais e.x.getMessage. Então pode ocorrer algum erro, né? Eu passo o comando errado, para SQL pode disparar algum erro. Então essa classe que na verdade ela só nos fornece a conexão, tá? E a gente não está fazendo mais nada ainda. E agora então vamos voltar nossas atenções para nossos DAO. Né? Primeiro que nós vamos mudar é esse getLista, né? Então não vai ocorrer mais isso aqui. A primeira coisa que eu vou criar, né, é a string com o meu SQL, que vai ser o que? Select asterisco from cidades, tá? E eu vou criar aqui uma lista, né, de cidade, tá? Chamo de lista, recebe então new array list, né, de cidade, tá? E agora olha só, eu vou então tentar executar aqui, ó. Tentar fazer um try, tá? Que é onde vai ter o meu código SQL, que pode ocorrer uma SQL exception, tá? E daí eu vou lançar uma mensagem de algum erro, né? Option pane do show message dialog null e coloco aqui, ó, erro de SQL, dois pontos mais, né? O e.get message, tá? Ok? Aqui ele está reclamando, né, que nunca está sendo usado. Mas agora eu vou, né, criar um prepared statement, né, PST. Então ele vai receber daquele método que eu criei lá, né, conexão.get prepared statement e passo aquele SQL para ser executado. Tá? Depois que eu passei o SQL, né, o que pode ocorrer aqui? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um result set, né, que é um objeto que contém aqui, ó, de JavaSQL, aí vai conter, ele vai armazenar, vou chamar de DRS, ele vai armazenar o PST, né, e o método execute query, então o resultado daquela consulta, tá? E agora eu vou percorrer esse cara aqui, ó, while, então rs.next, enquanto ele encontrar registros nesse result set, tá? Daí eu vou criar então uma cidade objeto, sempre então new cidade, tá? Né? E agora eu crio o objeto.set código, né? Eu devo pegar o rs.getInt, é um método que retorna um campo inteiro, né, da minha consulta, e eu coloco o nome do campo, então código. Tá? Agora o objeto.set nome, eu vou usar o rs.getString, né, e passo o nome da coluna. Tá? E agora o objeto.set uf, eu uso de novo rs.getString e passo o nome da coluna. E feito isso, eu adiciono, né, lista.add, então, objeto que é a cidade que eu criei, né, e ao final do meu try eu dou um return na lista. Tá? Vou tentar entender o que a gente fez aqui. Tá? Vou formatar, né, até eu formatar a conexão que não formatei. Tudo bem.
Olha só, então eu monto, né, uma consulta para passar para o banco. Tá? Cria um objeto que vai ser o retorno, né, com todas as cidades. Tá? Daí cria esse objeto prepared statement que ele prepara um comando para ser executado ao banco. Tá? Cria um objeto result set de JavaSQL, tá? Que ele vai armazenar o resultado da consulta. Né? Então, daí executa essa consulta no banco. Tá? Daí, enquanto tiverem objetos, né, resultado, né, linhas nessa consulta, então ele vai percorrer, né, retornou 10 linhas. Então ele cria uma cidade, daí ele vai setar o código da cidade, e esse método que é o rs.getInt, então ele recupera, né, uma coluna conforme o nome que eu passei. Então estou recuperando o código, o nome, né, no caso, e aqui a UF, né, e adicionando nessa lista. Olha só, se tudo estiver funcionando direitinho, tá, no meu banco eu tenho esse conjunto de cidades, tá, eu já posso recuperar, executar a minha aplicação, né, que na verdade o que a gente mudou, get lista da cidade. E lá a minha aplicação final, né, olha só, recuperou do banco. Por quê? O que fazia aqui como que a minha aplicação recuperava os dados? Ela fazia o mesmo, né, que a gente está fazendo aqui no DAO de, né, pessoa. Ela recuperava das listas que estão, no caso, né, em memória. Agora está recuperando no banco de dados. Né? Então, mudamos só aqui, que agora nós temos que programar o restante dos métodos. Então, olha só, eu tenho que, na verdade, programar um método de salvar. Só que esse aqui, na verdade, eu vou ter que criar dois métodos diferentes. Né? Um método quando tem que incluir, que vou executar um insert, quando tem que alterar, que vou executar um update. Tá? Então, vamos começar com o incluir. Tá? Criar, então, um método público, retorna, né, um boolean, caso conseguir ou não, que eu chamarei de alterar, vou alterar uma cidade, tá? Que eu chamo de objeto, ok? Primeiro vou fazer então, aliás, vou fazer o incluir primeiro, né? Incluir, tá? Incluir, e vou montar um string SQL que vai receber aqui, então o comando de insert, então insert into cidade, né? Vou inserir o nome e a UF, né? Porque o código é gerado, e os valores, tá? Só que os valores que em vez de passar o valor, tá, eu passo interrogações e depois eu defino esses que são parâmetros, no caso, né, que eu irei definir. Tá? Vamos até copiar aqui o nosso método try. Olha só. Poupar um pouco de esforço. E no caso aqui, olha só, eu também vou criar, né, a string e vou executar, né, um prepared statement. Tá? Ok? Só que agora eu tenho que definir esses valores aqui. Né? Tenho que definir esses valores, que é o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Tá? Então eu vou pegar o meu pst.setString, tá? Daí eu passo qual que é o parâmetro que eu vou definir e o valor. Né? Então objeto.getNome. Tá? E agora olha só, também, né, eu vou fazer isso aqui, né, um setString para o parâmetro 2 e passando o F da cidade. Tá? E agora eu vou tentar executar a atualização. Né? If, né, pst.executeUpdate. Por que executeUpdate? Porque na verdade eu estou fazendo uma atualização no banco, né? Inserindo um dado. Estou atualizando os registros que existem no banco. E daí por que maior que zero? No caso, o executeUpdate ele retorna o número inteiro de quantas linhas ele afeta no banco. No caso que eu estou fazendo um insert, tem que alterar uma linha. Né? Então, se ele conseguiu alterar a linha, eu jogo aqui, né, uma mensagem na tela. GOptionPane.show message dialog, passo null e cidade incluída com sucesso. Muito bem, né? E do caso contrário, né, else, né, posso colocar aqui que cidade, né, ou erro, não incluída com sucesso. Né? Cidade, né, não incluída com sucesso. Né? Sei lá, poderia ter alguma restrição aqui na inclusão. E no caso que, ó, se ele conseguir incluir, eu retorno true para o método. Né? E caso não consiga incluir, retorno false.
Ok? E agora para o alterar, olha só. E no caso, claro, e se der algum problema da SQL, retorna falso também, né? Ele estava reclamando aqui que não tinha todos os retornos. E agora para atualizar, né? Na verdade, para atualizar, tá? Vai mudar um pouco o SQL e eu vou ter que passar mais alguns parâmetros. Então, o método praticamente é igual para fazer uma atualização. Olha só, incluir, né? Alterar. Só que agora vamos mudar o comando SQL. Vai ser o que então? Update cidade, set nome for igual a tal, o F for igual a tal parâmetro, quando o código for igual a update, né, cidades, né, a tabela é cidades, né, a gente está usando aqui cidades, então. Isso que eu vou fazer um update de cidade, set nome igual, sei lá, Bagé, o F igual a ES, quando o código for igual a 1, né. Só que agora o que tem que passar, né? O parâmetro 1 é o nome, o 2 é o F e o 3, né? st.set int, no caso é o inteiro, né? O int, parâmetro 3, então pego o meu objeto.get código. E agora só vou mudar as mensagens. Cidade alterada com sucesso. Cidade aqui não alterada com sucesso. Ok? Então basicamente é isso, né? Executei um comando SQL, né? Passei os valores para os parâmetros, né? no lugar das interrogações, né? Executei. Tá? E o método remover, por exemplo, agora. Como que, aliás, tudo bem. Antes do remover, né, eu fiz o incluir e o alterar, né? E agora como que ficou salvar, né? Que eu estou ainda salvando, né? Eu estou salvando ainda em memória. Mas a lógica é a mesma. Então, se objeto.getCódigo igual a null, eu dou um retorno no incluir objeto, né? E do contrário, eu dou um return no alterar em objeto, né? Mudou isso aqui, né? Estou persistindo, né? E desse retorno tudo não precisa mais. Né? Mudei um pouquinho o código, né? Então, quando o meu formulário lá for salvar, né? Que eu tenho aqui no botão o método para salvar, né? Ele vai chamar DAO.salvar objeto. Ele chega aqui, manda salvar, né? Se não tem código, então é um novo, faço incluir. Se tem um código, então é para alterar, faço alterar. Né? Ok? E o método excluir é muito parecido. Método excluir, remover, né? Pode ser. Nós vamos receber, na verdade, uma cidade, vamos remover. Método remover, né? Devo fazer aqui, ó, delete from cidades, né? Delete from cidades, where código for igual a tal. E daí eu só vou fazer aqui no caso, né, um setInt, só setar o código, né, que no caso é o parâmetro 1. E daí se eu execute update for mark 0, porque ele afetou alguma linha, então eu vou dizer que a cidade foi excluída com sucesso, né, ou cidade não excluída com sucesso. Tá? Se não afetou ninguém. E se der algum erro, né, depende por que ela pode não ser excluída? Depende, passei um código ali que não existe no banco, né, por algum motivo. E se der algum problema, por exemplo, se a chave primária estiver sendo ocupada, né, ele vai dar aqui um erro, né, maior. Tá? E daí se remover aqui, na verdade, eu tinha outro remover, na verdade eu copiei aqui. Esse aqui não muda nada. Muito bem. E agora, olha só, seria interessante também eu ter um método que vai ser útil na próxima classe, tá? Um método parecido aqui com este carinha aqui. Tá? Então, eu vou ter que recuperar uma cidade passando o código. Tá? Isso aqui vai ser útil futuramente para nós. Tá? Então, eu vou criar um método público que retorne uma cidade que eu vou chamar de localizar. Tá? Que eu recebo um integer, que é o ID, né, da cidade, o código da cidade. Tá? E devo fazer aqui um string, né, SQL, que vai receber então select asterisco cidades where código
for igual a algum parâmetro, né? E devo criar aqui uma cidade, um objeto cidade, tá? Cidade objeto recebe new cidade, tá? E agora eu vou fazer aqui um bloco de try, então try, né? Pode ser um parecido com este, ó. Try, tá? Só que eu não vou ter este cara aqui, né? E agora, olha só, eu vou ter que executar aqui o prepared statement, né? Passando o SQL e definindo o código comum. E agora eu tenho que obter um result set, tá? Olha só, result set, res, tá? Vai receber então o prepared statement, né? O método execute query, tá? Execute query. E devo fazer o seguinte, while, então, rs.next, enquanto, né, tiver algum resultado aqui, eu vou fazer então objeto.set código, né, vai receber então rs.getInt, né, e eu passo o nome da coluna. Dá pra gente copiar daqui, ó. Monto o objeto, na verdade, né. Código, o nome é o f, tá, e retorno o objeto. Retorno objeto, que é uma cidade, tá, e se der algum problema, retorno nulo, tá? Então esse método aqui, né, ele vai ser interessante para a gente recuperar uma cidade, né, passando o código lá. Depois, quando eu tiver o cadastro de pessoas, né, eu vou ter que fazer algo parecido. E no caso, tá, public, cidade, localizar. Muito bem. E tá tudo certinho. Agora a gente já pode testar as operações de inserção, exclusão e tudo mais, tá? Cidades, já tenho várias aqui. Nova cidade, então, sei lá, Lagoa Vermelha. Rio Grande do Sul, salvo, tá? Cidade incluída com sucesso, já vem o código 4. Nova cidade, Vacaria, né? RS, aqui, muito bem, tá? Incluir normalmente, tá? Vamos colocar uma cidade aqui, blá blá blá. O cara estava se bobeando aqui e de bobeira e só colocou uma cidade. Bem, tá lá no meu banco todos os registros, tá tudo ali. Bem, o cara colocou essa cidade aqui sem querer, blá blá blá. Sei lá, aqui uma cidade de Novo Hamburgo, né? Cidade alterada, tá alterando no banco, né? Vamos ver se ele alterou ali. Então minha aplicação está interagindo. Vamos excluir Novo Hamburgo. Confirma a exclusão. Perfeito. Então, todas as operações de persistência estão funcionando, estão interagindo com o banco, né? Na verdade, pela forma que nós programamos, né? Programamos toda a interface, mudamos somente aqui no DAO e está tudo, né, funcionando direitinho, tá? Ok, então a gente já conseguiu fazer a persistência, né, usando o JDBC. Bem, o que falta agora? Agora a gente precisa fazer, né, a persistência então da pessoa, mas isso aqui é assunto para mais uma aula. Bem, chegamos aí ao final da nossa aula, certo? Então a gente persistiu aí a classe cidade. Na próxima aula vamos persistir a classe pessoa no banco de dados, tá? Usando, né, o JDBC, e vamos chegar então ao fim do nosso curso. Certo, pessoal? Por enquanto, então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima videoaula.